Localizada numa península, a cidade do Rio Grande tem vocação marítima. Seu passado e seu futuro estão intimamente ligados ao mar. Essa relação com as águas começa lá com Silva Paz, o fundador da cidade do Rio Grande, em fevereiro de 1737. Essa biblioteca foi fundada em 1846 e conta muito da história da cidade do Rio Grande. História essa que é de completo contato com as águas. Afinal, nada mais naval que a nossa própria comuna portuária. Nós nos encontramos no Porto Velho. Este porto foi o primeiro a ser utilizado, ali hoje é histórico. Graças a este porto nós tivemos a atracação dos grandes veleiros. Depois foram transferidas as cargas para o Porto Novo. Já com os navios maiores, movidos a vapor, foi construído aquele cais, possibilitando o desenvolvimento maior da nossa cidade. E depois da construção do Porto Novo, que é o laboratório do Porto do Rio Grande, é um cais de 2 km de extensão, foram criados os terminais especializados em cargas. Como, por exemplo, o contêiner trabalhava no Porto Novo, quando começou um volume grande de carga, foi obrigado a se fazer um terminal especializado de contêiner. A soja começou no Porto Novo, quando cresceu foi obrigado a fazer um terminal especializado. O superporto foi criado através de terminais especializados, quando o Porto Novo não sustentava mais aquele tipo de operação. Aqui então nós estamos na origem do nosso Porto do Rio Grande. Todo o porto, tanto o Porto Velho, quanto o Porto Novo, quanto o Superporto, existem graças à construção desta obra que iniciou-se em 1909. Os franceses que adotaram a ideia de fazer os moles e foi uma obra fenomenal, né? Na época foi a maior obra de engenharia, né? Eles avançaram para dentro do mar, um mar que aqui em Rio Grande, o mar na entrada da Barra é um mar perigoso, agitado. Eles entraram 4 quilômetros com pedra para dentro do mar. A movimentação que a gente percebe na cidade a partir da vinda de toda essa parafernália para a construção chegou a ser assustadora. Era uma comuna pequena, não é? E daqui a pouco chegavam guindastes gigantescos, os famosos titãs. Se construía novas linhas férreas, se trazia quantidades de pedras do interior do Rio Grande do Sul. Isso provocou uma movimentação extraordinária e realmente é uma obra fora do comum. Esta obra possibilitou que nós fixássemos a barra do canal de Rio Grande. Este canal, antigamente, ele era variável. Ele se movimentava, às vezes, para o sul, outras vezes para o norte, nunca se sabendo quais as profundidades onde se localizava o canal. À medida que o tempo passava, as embarcações se sofisticavam e aumentavam a sua tonelagem. Então, basicamente, havia dois problemas centrais. Um porto, um ancoradouro, num primeiro momento, extremamente acanhado, e a magna questão, como se chamava na época, da cidade do Rio Grande, que era o problema da barra e a falta de profundidade para a entrada desses navios. A partir daí, a gente pode dizer que a história da barra e do porto do Rio Grande é a história da cidade do Rio Grande. Com a construção desses moles, a barra foi fixada, o canal foi originalmente dragado naturalmente, aumentando, dobrando a sua profundidade na época de 1910, 1911, chegando de 3 a 6 metros de profundidade. 1915 será um ano fundamental para esta mesma edificação. Em março, nós temos a passagem do navio escola Benjamin Constant, depois inclusive vão ser feitos cartões postais com a figura do Benjamin Constant, que passa a barra e é considerada ali a inauguração dos moles da barra do Rio Grande.
acredito que tenha sido uma das maiores obras do século XX, aqui os moles do Porto Rio Grande. Então, os investimentos que estão acontecendo em Rio Grande, em aprofundamento, em execução da obra de prolongamento dos moles, na obra de modernização do cais do Porto Novo, são investimentos do governo federal no Porto Rio Grande, que vão modernizar o porto para lá em 2015, quando nós tivermos 50 milhões de toneladas a ano, nós podemos atender essa movimentação. Nós hoje estamos aumentando 700 metros no mole de Rio Grande e 370 metros no mole de São José do Norte. Esta obra nos possibilita o aprofundamento do canal para 18 metros, melhorando assim as condições para grandes navios adentrarem, os navios com até 400 metros de comprimento e 70 metros de largura, com possibilidade então do carregamento de até 5.000 containers. Essa obra para Rio Grande vai tornar o Porto de Rio Grande um porto concentrador. As cargas de outros portos que não têm uma profundidade do que o nosso tem, vai trazer navios com maior calado para Rio Grande, onde vai deixar suas cargas aqui para remeter em navios menores aos outros portos, como Montevidéu, Buenos Aires e portos do Brasil mesmo. Neste momento, o consórcio Odebrecht-Jan-de-Nul orgulha-se em participar e contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, através do projeto de dragagem do canal de acesso ao Porto de Rio Grande. Isto permitirá o aumento significativo da atividade econômica de toda a região que depende deste porto. Assim, estamos ajudando a construir o mundo de manhã. Eu criei um museu para sanar uma falha que havia. Eu queria fazer a composição química dos peixes, não sabia do que se tratava, que peixes eram. Os moluscos não se conheciam, porque quando os meus amigos chegavam aqui, queriam conhecer a nossa fauna de peixes, a ictiofauna, né? Então eu era obrigado a levá-los na banca do peixe. Eu tinha que encontrar um meio de tornar Rio Grande conhecido pelo lado do mar. Então, num dia, nos encontramos no Café Santos, por acaso, 5 industriais da pesca, que coincidência. Aí nós fomos ao prefeito, e o prefeito deu um local na Praça da Mandaré, quando começou, né? Ficou 20 anos lá. Foi aqui nesta casa, no interior da Praça Tamandaré, no centro da cidade do Rio Grande, que em 8 de setembro de 1953 foi inaugurado o Museu Oceanográfico. Nascia aí a Oceanografia Gaúcha. 20 anos mais tarde, o Museu Oceanográfico é transferido para as margens do estuário do Rio Grande. Neste novo prédio, com o apoio da Refinaria de Petróleo Ipiranga
de algumas indústrias do setor pesqueiro e da Fundação Cidade do Rio Grande, nós instalamos o Museu Oceanográfico, com suas coleções, com suas reservas técnicas e uma belíssima exposição pública sobre os oceanos. Em 1997, com o apoio do Ministério da Educação e da Marinha do Brasil, inauguramos o Museu Antártico. Esta construção, ela representa a primeira configuração da Estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. E nós trouxemos, então, para o museu um desenho do layout inicial, uma exposição detalhada sobre a Antártica e divulgando desta forma a presença do Brasil no continente gelado. O CRAN, Centro de Recuperação de Animais Marinhos, faz parte do complexo de museus da FURC. A sua missão é salvar os animais marinhos enfermos ou debilitados e mobilizar a comunidade para a preservação da vida. Anualmente são tratados em média 700 animais, vítimas da ação do homem através de derramamentos de produtos químicos e alijamento de grande variedade de materiais no meio ambiente. E depois se criou o Museu da Ilha da Pólvora, que é um museu ecológico, só com material local, né? De 1876 a 1999, o Exército Brasileiro utilizou essa instalação como um paiol de munições. A partir de 1999, foi cedido esse espaço para a Universidade Federal do Rio Grande e aqui passou a funcionar o Ecomuseu da Ilha da Pólvora. Este Ecomuseu é um santuário ecológico onde são desenvolvidas pesquisas para a Universidade Federal sobre o ambiente aqui de Rio Grande, que é muito característico. Esse ambiente ele é muito rico, é uma região totalmente alagada, de cerca de 40 hectares, aqui se denomina marisma. Em 2007, com o apoio da Fundação Roberto Marinho e o patrocínio da Gerdau e da Petrobras, nós inauguramos o Museu Náutico. Este museu, ele abriga uma coleção de embarcações tradicionais que fizeram essa história. Foi muito importante para o Rio Grande abrigar este acervo e preservá-lo para que as futuras gerações compreendam como aconteceu a ocupação deste lugar, como essas embarcações evoluíram ao longo destes anos e como elas estão em plena utilidade,
são embarcações muito marinheiras e fortes, que são denominadas de canoas e botes, muito peculiares daqui da região do Rio Grande, do sul do Rio Grande do Sul, do estuário da Lagoa dos Patos. Temos aqui, graças à nossa universidade, né, e dentro do conjunto aí do Museu Oceanográfico, o CCMAR, que é uma entidade extremamente preocupada em poder capacitar jovens da faixa de 14 a 17 anos, para que eles possam aprender alguma coisa e depois, então, dar os seus passos a cursos mais profissionalizantes. Que é fundamental que a pessoa perceba a sua história, que tente entender essa história e que se inspire nessa história para criar o seu futuro. Esses vídeos foram produzidos por adolescentes que fazem parte do programa denominado Observatório Socioambiental, desenvolvido pelo CCMAR, Centro de Convívio dos Meninos do Mar, em parceria e com o apoio do consórcio formado pelas empresas CBPO, Ivaí, Carioca e Pedra Sul. O objetivo do programa é aprimorar nos jovens o sentido da observação, o poder de análise e interpretação das questões socioambientais do cotidiano das comunidades das quais eles fazem parte. Então é preciso nós percebermos o homem, nós temos que entender que homem é esse, nós precisamos entender o que atrai, o que encanta esse homem desse tempo e tentarmos fazer alguma coisa que o emocione e que o comprometa, de modo que a gente tenha esse contingente caminhando num sentido mais consciente e mais equilibrado. Isso é uma canoa de pranchão. Por que de pranchão? Porque os pranchões aqui, ó, que não é tábua, são pranchões de 8 centímetros de espessura, esculpida em cedro. Isso é uma cópia fiel da canoa, né? Todas as partes que estão aqui nessa maquete são as partes originais da canoa, né? São 48 peças esculpidas numa tora. Olha, a gente está aprendendo como o princípio de uma embarcação, para que ela serve, trabalhar com canoas, restauração, muita coisa a gente aprende aqui. Tem construção naval, agora vai abrir de eletricista.
educação náutica, educador infantil, aí tem várias etapas. Tem a oportunidade de fazer curso grátis aqui, de profissionalizar no mercado de trabalho. Abriu mais portas para mim, de estar aqui dentro. Aqui o que tu faz? Tu pega um barco, tipo esse aí que a gente está restaurando, analisa tudo que está bom, vai marcando os pontos ruins e vai tirando. E aí tu vai repondo. Então tu não pode perder a estrutura. E é isso que a gente tenta fazer.